Gente, bom dia nesse Dia dos Pais. Eu quero falar agora, domingo de manhã, 9 horas da manhã, daqui a pouco estarei indo para a igreja. Eu quero falar sobre a arte de orar andando. É uma coisa maravilhosa. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto eu caminho aqui pelo condomínio onde moro, eu vou falar para você como que eu pratico essa arte, mas há muito tempo. Eu atribuo a ela paz, direção, descobertas teológicas. Meu Deus, quantas vezes as manifestações do Rio de Paz são concebidas nesse momento, que eu separo um tempo, em geral, 1 hora, cravado, 1 hora. Eu procuro fazer isso quase que diariamente, 1 hora de caminhada, mas caminhada de oração. Então eu vou aqui, eu acho que melhor do que você ficar me vendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou filmar aqui o caminho do condomínio, a rua onde eu moro. Olha, até os cachorros estão dando glória. Eu vou filmar aqui a rua onde eu moro e vou falando para você sobre a arte de orar andando, que é uma coisa que pode, olha, mudar a sua vida. Então vamos lá. Veja só, o que eu faço? Eu pego esse caminho, em geral, eu oro aqui nessa rua, ou então eu oro na praia. Sabe? Então, olha, são quilômetros e mais quilômetros que eu ando por semana orando. Então, o que eu faço? Olha só, em geral, muitas vezes eu sigo essa ordem, mas nem sempre é assim. O que é certo é que as 4 partes da oração estão presentes nessa caminhada. Quais são as 4 partes da oração? A primeira delas é a adoração. Então, o grande pregador galês Martyn Lloyd-Jones costumava dizer o seguinte, que nós devemos começar a oração com adoração. Porque estamos entrando na presença de um Deus glorioso. Sabe? Faz sentido chegar na sua presença prestando a Ele o culto que é devido ao nosso Criador. Então, adoração é uma resposta racional à revelação, porque o Evangelho nos apresenta um Deus encantador. E quando conhecemos a sua beleza, revelada nas obras das suas mãos, na sua palavra, na vida do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos racionalmente movidos ao adorar. E quando nós o adoramos, isso aí tem um efeito extraordinário sobre o todo da oração. Porque, veja só, quando nós botamos adoração no início, ao mesmo tempo nós somos capazes de ver os nossos problemas pela perspectiva da grandeza de Deus. Porque muitas vezes nós saímos do momento de oração tão sobrecarregados quanto entramos, pelo simples fato de não termos parado para pensar sobre quem é esse a quem recorremos, com quem falamos, diante de quem expomos os nossos problemas. Então, começar com a adoração é resposta racional ao conhecimento teológico. Começar com a adoração é alguma coisa que condiciona o restante da oração, porque ela passa, repito, a ser regulada pela glória de Deus, sabe? O que nos torna, portanto, mais ousados, mais confiantes. E não apenas isso, sabe? Tem uma coisa, outro ponto que é extraordinário, que é o seguinte, veja, é alguma coisa que desperta o nosso coração para o amor. Quanto mais nós o adoramos, nós mais encontramos motivos para o adorar. Então, fica essa sugestão, sabe? Se você me perguntar, você faz sempre assim? Na maioria das vezes. Começo com a adoração, sabe? Então, exaltando a Ele pela sua criação. Olha que coisa linda.
Aliás, eu amo morar nesse lugar. Amo, amo. Eu estou aqui na fronteira, na divisa com São Gonçalo, né? Fronteira é só entre países. Então, estou aqui na divisa do município de São Gonçalo. Então, aqui eu estou na periferia de Niterói. Então, é bom porque aqui há um nível fantástico de segurança. São 5 graus a menos do que o centro de Niterói. Então, esse condomínio proporciona isso, né? A temperatura aqui, ó, nesse momento, sabe? Eles estão latindo porque o Botafogo ganhou e eles estão dando glória. É o jeito deles de dar glória pelos 5-0 de ontem. Então, assim, a maravilha é isso. Aqui é muito fresco. 5 graus a menos que o centro do Rio, do centro de Niterói. Mas voltando aqui ao tema da arte de orar andando. Eu repito, isso pode revolucionar a sua vida de oração. Estou dizendo para você só orar andando, mas que é alguma coisa que vale a pena praticar, porque a Bíblia não prescreve orar de joelhos para todos os momentos em que nós decidimos comparecer na presença de Deus, né? Então vamos lá. Então primeiro a gente começa com adoração. Em seguida nós vamos para as ações de graças. Alguns colocam a confissão de pecados depois da adoração. Mas eu gosto de começar pela adoração e em seguida partir para as ações de graças. Então na adoração eu adoro a Deus pelo que Ele é. Nas ações de graças eu o cultuo pelo que Ele fez por mim. Então esse é o momento de trazermos à memória. Mas olha, não vamos falar de uma forma genérica, não. Sabe, te agradeço, sabe, pelo dom da vida, eu te agradeço porque tu és misericórdia. Tudo isso tem que constar, tudo isso é maravilhoso. Mas você pode trazer à memória, nesse momento, sabe, aquilo que nos últimos dias, nas últimas horas, você reconheceu como obra da benevolência divina, de um Deus que o abençoou. Isso é fantástico, é você reconhecer a benevolência, porque como alguém já disse, nós temos a tendência de reclamar mais pelo que não temos do que agradecer pelo que temos. E há pessoas que têm a tendência de botar nuvens negras sobre o céu azul da sua vida. Nas ações de graças, nós reconhecemos a bondade de Deus. A bondade de Deus na sua criação, a bondade de Deus na sua palavra. Meu Deus, o que seria de nós sem a Bíblia? A bondade de Deus na assistência do Espírito Santo, nas amizades que temos, irmãos na fé, ou amigos que não fazem parte da comunidade da fé, mas que são expressões do amor de Deus. Quanta gente querida entre esses que não professam fé em Cristo, mas foram feitos em mais semelhança de Deus. Mas o que falar dos irmãos, né, nos quais nós temos o nosso prazer. Então é isso, ações de graças. Você pegar fatos concretos e da sua vida e você dizer: Deus, a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Aí, após esse momento de ações de graças, você passa para a confissão. Ali, porque na presença de Deus, como Deus é luz, nós tomamos consciência dos nossos pecados. Então alguns até preferem começar já com confissão. Ou então, conforme eu acabei de dizer, logo após o momento de adoração, parte para a confissão. Porque você entra na presença de Deus e é isso. Muitas vezes a oração sofre de uma terrível inibição. Olha que coisa maravilhosa, os pássaros. Gente, o céu hoje, o céu do outono e do inverno no Rio, em Niterói, é um negócio fantástico. Olha, o céu de hoje tá de tirar o fôlego. Meu Deus. Então muitos começam com a confissão, porque entram na presença de Deus, tomam consciência das suas imperfeições e aí, para orarem de uma forma mais livre e desimpedida, procuram se apossar
do perdão divino mediante a confissão. Então essa é a terceira coisa que você pode fazer. Pegar as palavras precipitadas que saíram da sua boca, sabe? Aquilo que você fez que não edificou, que poluiu a consciência de alguém, que machucou uma pessoa, que foi posta no seu caminho para você servir, tratar com amor, sabe? E não para ser ferida por você. Você pode também falar sobre aquilo que há na sua relação com Deus, que precisa ser mudado, ser revisto, sabe? Algo que você fez que entristeceu o Espírito Santo, sabe? E agora, o fundamental é que esse momento de confissão não domine a oração inteira. Que seja uma coisa feita a um Deus de amor, mas de modo a você se esquecer do erro cometido, de você se deixar abraçar por ele. Olha, quantas vezes eu estou caminhando aqui e digo para Deus, olha aí, olha só, cancela abrindo, sabe? E assim Deus faz conosco no momento da confissão. Ele nos dá acesso à sua presença. Bom dia! Bom dia, pastor, hein? Bom dia, coisa linda, hein? 5-0, hein? Valeu, coisa linda, maravilhosa. Então, retomando aqui o ponto. Então, olha, viver culpado é viver encurvado. A culpa é raiz de tudo que é psicopatologia, de toda psicopatologia que você possa imaginar. Sabe, se a culpa estiver presente, essas psicopatologias se manifestam. Se você está culpado, bom dia, bom dia. Se você está culpado, você, é claro, vai ficar ansioso em relação à vida, sabe? A sua autoestima vai pro buraco, sabe? Então é alguma coisa que contamina a vida por completo. Então esse momento da oração andando é um momento de você se reconciliar. E muitas vezes, olha, eu me lembro de inúmeras situações nessa rua aqui mesmo, em que eu saio de casa sobrecarregado de tristeza, porque a gente erra, a gente fala tolice, né? E ao chegar aqui, dizer para Deus, Senhor, estou voltando para casa. Não que eu tivesse me afastado de Deus, assim, vamos dizer, tivesse tomado a decisão do filho pródigo de passar um tempo longe da comunhão com Deus. Às vezes até o que acontece na vida de muitos, sabe? Mas muitas vezes ocorre o seguinte, de você de um dia para o outro ter que voltar para casa. Então eu me vejo, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Eu me vejo na necessidade de diariamente voltar para casa, sabe? De dizer para ele, Senhor, estou voltando. Tentei encontrar longe de ti o que somente o Senhor pode me oferecer, sabe? Pensei, isso é uma coisa que você pode falar, sabe, num prazer que não teve o Senhor, meu Deus, como vínculo. Então estou voltando para casa. E aí, ao tomar essa decisão, temos que nos lembrar das Sagradas Escrituras, do que Jesus fala sobre o que acontece com aqueles que voltam para a casa do Pai. Os que voltam para a casa do Pai recebem o abraço de Deus, sabe? E isso tem que ser mantido de modo vivo na nossa mente, para que qualquer oração, sabe, seja um momento de reconciliação, um momento em que ouvimos Deus dizer, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e viva para a glória do meu nome. E por fim, há um momento da súplica, sabe? Deixa eu voltar aqui para você saber que sou eu mesmo. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Eu não costumo gravar assim, então estou tentando quebrar a inibição. Eu vejo às vezes alguns vídeos de gente que fica andando pela rua e vai filmando ao vivo, sabe? É legal pra caramba. Em alguns lugares tem um cara lá em Jerusalém, por exemplo, que faz isso. Você vai andando e ali com ele pelas ruas de Jerusalém vai conhecendo a cidade santa, né? Chamada Cidade Santa.
Então vamos lá, vamos voltar aqui para a última parte da arte de orar andando. Então o que eu estou dizendo para você? Que é uma experiência libertadora, é bom para a saúde, é bom para a alma orar andando. E o que eu proponho a você é que você faça isso, claro, se tiver tempo, acho que tem, né? Que você faça isso pelo menos uma vez por dia, sabe? Quer dizer, pelo menos faça isso com regularidade, né? E o que eu estou querendo dizer é que qualquer forma de oração, de aproximação da presença de Deus, deve ter como característica essas 4 formas de oração: adoração, ações de graças, confissão e, por fim, a petição. Que é aquele momento, olha, porque isso aqui pode virar uma terapia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Uma terapia de você pegar cada problema e, conforme diz a Bíblia, né, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, esse é o momento de você apresentar a ele os seus pedidos, falar sobre o que o aflige, o que o faz sentir temor, sabe? Então, falar dos seus sonhos, falar sobre tudo, sabe? Lembrar-se do fato, né? Isso cabe a você e a mim, que estamos perante um Deus mais desejoso em nos abençoar do que nós estamos desejosos de receber a bênção. Um Deus que é pura graça. Agora, nesse momento, você também pode interceder, você pode falar sobre o seu país, sobre os seus governantes. A Bíblia manda a gente fazer isso, sabe? Você pode, claro, falar sobre a sua igreja, falar sobre sua família, sobre as pessoas que você especialmente ama. Então você, na petição, você tem como subitem a intercessão. Então você pode, é claro, apresentar aquilo que tem relação direta com você, e como também pode apresentar a Deus aquilo que tem relação direta com a vida de pessoas que você ama, o que tem relação com o mundo, até gente com que você não conhece. Nada deveria impedi-lo de orar pelos que se encontram na faixa de Gaza sofrendo horrivelmente, pelos ucranianos nessa guerra sem sentido, travada com o governo de Vladimir Putin. Quer dizer, você pode orar pelos campos do seu país, orar pelo aperfeiçoamento da democracia, orar para que os nossos campos produzam com fartura. Então é isso. Olha que maravilha, gente. Eu não troco isso aqui por nada na vida. Eu sou muito, mas muito feliz de morar nesse mato. E eu oro nessa rua aqui. Gente, eu oro aqui há 25 anos. 25 anos orando nesse lugar. Até pouco tempo, isso aqui era barro puro, sabe? Agora está asfaltado. Gostava mais quando era barro, sabe? Mas as árvores estão preservadas. É isso que importa. Agora, deixa eu aqui mudar de assunto e dizer o seguinte. Hoje é o Dia dos Pais. Esse amor eu conheço, porque sou pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E sei o que eu sinto por eles. São as pessoas pelas quais eu daria minha vida. Que eu estou disposto, portanto, a dar minha vida por elas. Prioridade absoluta. Na minha relação com a humanidade. É a expressão mais basilar do amor. Eu diria que é a expressão mais suave, mais doce, mais
que mais me predispõe ao exercício do amor. É o que eu sinto pelo Pedro, pelo Mateus, pela Alice. Poderia encontrar também, poderia acrescentar também o André, meu primeiro neto, que está lá com um aninho de idade em São Paulo. Então, olha, eu gostaria que você pensasse na possibilidade de Deus ser mais encantador do que você jamais pôde imaginar. Sabe, ou melhor, que ele é mais encantador do que tudo que você jamais pensou. Ou de você pensar, eu gostaria que você considerasse isso, a possibilidade de Deus ser mais belo do que você imagina. E mais doce, mais amoroso, mais leal, sabe? Então, nesse sentido, olá, bom dia. Bom, eu vou aparecer aqui na live, mas não tem problema não. Então, bom dia. Bom dia. Dando uma geral aí, né? Pô, a prefeitura não faz, tem que dar uma limpezinha. É mesmo? Gozado, eles fizeram asfalto e depois... Limparam até ali embaixo ali. E não chegaram aqui. Limparam tudo daqui pra cá, não vieram limpando. Caramba. Tem que botar nas redes sociais, né? Não, a gente vai começar a fazer isso. Fazer, reclamar. Sem pressão, não vai. Então, gente, há uma coisa extraordinária na teologia de Jesus, é que ele nos ensina a chamar Deus de Pai. De modo que a gente pode dizer que o cristão não se relaciona com Deus, ele se relaciona com o Pai. Deus infinito, imutável, único, autoexistente e bondoso, misericordioso, paciente, gracioso. É com esse Deus que nós nos relacionamos. E Jesus diz, olha, quando chegarem à presença dele, chamem-o de Pai. Trate-o como ele gosta de ser tratado e que vocês o vejam como ele gosta de ser visto. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você imagina, olha, isso pode mudar o curso da sua vida. Você imagine você praticar a arte de orar andando, de orar, mas estou falando aqui sobre orar andando, que eu amo. Você imagine praticar essa arte, essa disciplina espiritual, mantendo na sua mente o fato de que Deus é absolutamente amável. Eu me lembro de Jonathan Edwards, pregador americano do século XVIII. Ele, comentando no seu diário sobre uma passagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo, na qual o apóstolo Paulo declara que ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, a ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Aí ele diz assim no diário, olha, quão feliz é aquele que é capaz de adorar a um Deus tão excelente quanto esse Deus. Quão bem-aventurado é aquele que é capaz de fixar os seus afetos nesse ser tão amável. Então é isso, eu peço que você, portanto, considere esse fato. Bom dia. Qual fato? Que Deus é amabilíssimo, que é digno de ser louvado e que é um privilégio ter acesso a Ele. Que você pense na possibilidade de ter pouco... Olha, isso que eu vou falar agora é central. Pense na possibilidade de você não ter encanto por Ele, pelo simples fato de carecer, de conhecê-lo melhor, de você conceber um Deus que realmente não estimula ninguém ao amor.
Então, muitas vezes, nós confundimos o nosso conceito de Deus com o próprio Deus. E não consideramos o fato de que essa teologia mal formada, ela faz com que percamos o encanto pelo próprio Criador. E vivamos sobrecarregados de temores, por acreditarmos que o ser mais poderoso que existe, que sustenta todos os demais poderes, não é tão bom assim, que ele é capaz de nos amar menos do que nós amamos os nossos filhos. Então, aí, quando nos libertamos dessas preconcepções e nos relacionamos com ele de acordo com aquilo que Cristo revelou, olha, estabelece na nossa vida a possibilidade concreta de fazermos da oração mais do que uma arte, uma técnica. Fazermos da oração o prazer da nossa alma, de ansiarmos por caminhar na sua presença, o adorando pelo que ele é, louvando pelo que ele faz, confessando o nosso pecado em razão do que somos e do que fazemos, e apresentando a ele a nossa súplica em razão do amor que ele tem por você, do amor que ele tem por mim. É isso aí. Agora eu vou pedir licença a você para dedicar o restante da caminhada para o meu momento de adoração, de ações de graças, de confissão e súplica. Forte abraço, bom domingo. Ah, e mais uma coisa, permita-me fazer um pedido, já estava me esquecendo. Olha, esse meu trabalho de ensino, que está alcançando um espaço fantástico nas redes sociais. Todas as redes não param de crescer. Eu estou com mais de 2,5 milhões de visualizações só no Instagram, chegando a 100 mil inscritos no meu YouTube. Todas as redes, os vídeos estão se espalhando, e o sucesso tamanho que eu criei até um canal para o Botafogo, e o canal nos últimos 30 dias já alcançou cerca de 90 mil visualizações, com mais de 300 inscritos. Então é um momento de graça. As portas se abriram e eu estou tendo um retorno maravilhoso. Sabe? Se ler os comentários do que eu tenho publicado é coisa de fazer o meu coração, sabe, ficar apertado de gratidão a Deus. Negócio maravilhoso. Então quero pedir que você me ajude, porque eu não recebo sustento de nenhuma. O canal, né, os meus canais, esse ministério não recebe ajuda de nenhuma instituição religiosa ou pública. Quer dizer, não tenho nenhuma fundação, nenhum empresário bancando esse meu ministério de ensino pelas redes sociais. Tudo é mantido com a sua ajuda. Então, se você puder ajudar, eu vou pedir a você o seguinte, para mim ficar constrangedor aqui falando sobre essas coisas, então eu peço o seguinte: vá no meu canal de YouTube e nesse vídeo, na descrição desse vídeo, tem ali o título e embaixo a descrição. Você vai lá e leia a descrição, para você conhecer as formas mediante as quais você pode se tornar um parceiro desse ministério de ensino. Se você acredita no que eu faço, dá um pulinho lá, tá bom? Dá esse apoio, vai fazer uma diferença assim imensa. Eu posso aperfeiçoar a ferramenta, alcançar mais pessoas, produzir documentários, contratar gente que me ajude e por aí vai, tá bom? Então é isso aí. E para os pais, né? Feliz Dia dos Pais, que Deus os abençoe muito e que na relação com seus filhos, pela graça divina, o seu amor seja tão ardente que por meio do seu amor eles possam ter uma ideia do amor que o Deus Pai tem por eles.